a nossa mente fica sempre conectada para poder atender a realidade da rotina acelerada dos nossos filhos. E aí? Mas e agora? O tempo vai passando, a gente cresce, trabalha, muitas das vezes casamos ou não, casamos, separamos, temos filhos, vamos envelhecendo. Mas como é que você se sente hoje, por dentro? Você se sente realizada? Hoje, com muito prazer, eu vou chamar aqui a Cíntia Bedin, que é uma terapeuta integrativa, analista junguiana, e que eu tenho prazer para dividir a noite hoje com vocês. Fabrícia, tudo bem? Boa noite. Boa noite, que prazer maravilhoso ter aqui você. Ei, Claudinha, pessoas entrando na nossa live. Deu uma prévia, né, Cíntia? Cíntia já tem Vai filho de fazer em 18 abril. anos, né, Cíntia? E como que é, né, nessa vida tão acelerada, desde que os nossos filhos nascem, a nossa vida, como eu disse, vira de cabeça para baixo, nossa mente passa a ser 24 horas numa rotina louca para atender muito a vida dos nossos filhos e de trabalho, de família, mas como é que fica nós, que somos mulheres, que somos pessoas, né, que temos necessidades como todas as outras, como é que fica isso? Será que nós estamos realizados? É essa pergunta que eu faço quando eu pergunto para você que está chegando aí, como você se sente hoje? Seu coração está quentinho? Você se sente plena? Como é que está essa questão do propósito? Não é, Cíntia? Exatamente. Fabrícia, se você me permite, eu vou me apresentar para o seu público, né? Não sei se as pessoas me conhecem já, mas então eu sou analista junguiana, né? A minha linha é a linha justamente do propósito, a linha de buscar a nossa existência. Por quê? Para que nós estamos aqui fazendo o quê? Servindo a quem, né? Então, na verdade, nós temos alguns papéis aí pela vida e hoje a proposta aqui com a Fabrícia é discutir justamente isso, né? Porque ser mãe é parte da missão das mulheres que aceitam a maternidade, que desejam muitas vezes a maternidade, né? Mas será que isso deve tomar toda a nossa individualidade, né? Todo o nosso espaço interior? Será que a gente tem que se anular como gostaria a sociedade? Principalmente antigamente, a gente trouxe muito disso, né? Então, eu faço aqui em consultório algumas terapias, onde a gente busca principalmente analisar a consciência, esse eu, né, mais profundo, essa busca por quem nós somos em essência, porque sem autoconhecimento a gente se distancia cada vez mais de nós, da nossa família, dos nossos filhos. Então eu falo que o projeto consciência é um projeto para a vida, é uma construção, né? Então a gente vai falar de propósito, lembrando que é uma construção também, né, Fabrícia? Assim como a maternidade. Muitas das vezes, a maternidade. Muitas das vezes a gente imagina que o propósito seja algo grandioso e não é assim. E ele vai mudando também ao longo da vida, né, Cintia? Eu me lembro quando meu filho nasceu, não sei se muitos de vocês sabem, mas ele nasceu prematuro, de 800 gramas, uma realidade muito diferente. Apenas 1% dos bebês nascem com menos de 1 quilo. Então, é uma realidade muito diferente, muito adversa. Então, naquele momento, meu propósito era: eu preciso que meu filho viva, que ele sobreviva. Então, toda a minha vida passou a ser formatada para isso. E aí, à medida que ele foi crescendo, o meu propósito foi: eu quero dar uma boa vida para ele. E agora, de uns 2 anos para cá, o interessante, sabe o que eu penso, Cíntia, que às vezes o que nos incomoda pode nos aproximar do nosso propósito. Que foi isso que aconteceu comigo. Eu estava tão incomodada com o jeito de educar o meu filho, daquela forma tradicional de imposição, de exigência, de briga, de gritos, que foi muita da referência que eu tive em casa e muitas das vezes repetindo aquele padrão, até que eu não queria. Alguém já passou por isso, as pessoas que estão entrando, de você falar: nossa, eu estou fazendo igual a minha mãe, isso me fez tão mal, e estou repetindo isso. Isso me incomodou muito, me fez sofrer muito, mas me aproximou do meu propósito. Porque a partir daí, eu comecei a buscar: a gente tem que ter uma outra forma de educar. Então, eu fui atrás da disciplina positiva, da parentalidade consciente, e descobri, então, não só o quanto que isso pôde mudar a minha vida, a minha relação com meu filho, mas com as mães. Sabe aquela coisa assim de que pode ser feriado? Se eu tiver com uma mãe, nesse momento da sessão com a mãe, eu posso estar no feriado, pode ser final de semana, eu me sinto plena.
Ou seja, é quando eu percebo claramente que eu me conectei com o Perfeito, meu propósito. Deu um sentido para minha vida, né? Pensando um pouco do sentido e perfeito. do propósito. As mães, elas entram num primeiro momento, eu digo que o momento mãe primeira viagem é um momento meio desesperador, né, Fabrícia? Porque a gente se prepara, pensa que está pronta, que está tudo lindo, a malinha está ok, né? E aí a gente começa a ter as primeiras dificuldades, os primeiros desafios da maternidade. E aí eu quero, assim, compartilhar com as outras mães que estão aqui conosco, para elas se acalmarem, né? Porque, assim, falar de maternidade de propósito parece enlouquecedor duas vezes, mas não é. Não é, porque olha só, a Fabrícia descobriu, né, através da própria experiência, o seu propósito, que não necessariamente está conectado hoje à busca financeira dela, mas está conectado a um algo maior, a um servir à vida, né? E da própria experiência, ela pode ajudar outras mulheres, o que é incrível, porque o propósito ele vai estar sempre relacionado com a comunidade, com a sociedade, com a nossa parte mais humana, encontrar o nosso sentido de vida. E quando eu encontro o meu sentido, significa que eu estou alinhada com a minha bússola interna. Então, eu sei para onde eu estou indo, é o meu norte. Vamos colocar uma coisa simples, assim, meu sentido é pintura, adoro pintar. Ou então, meu sentido é tocar música, posso fazer isso para mim, né? Porém, quando eu começo a oferecer isso para a sociedade, se torna propósito. Então, o propósito não precisa ser nada, vamos buscar o propósito assim como Buda. Nós temos os mestres como referência, mas a gente não precisa ser nenhum Buda. A gente pode ser eu, Cíntia, você, Fabrícia, as pessoas que estão aqui nos vendo, sendo quem são, né? E buscando aquilo que as faz realizar-se internamente. Mas isso é uma construção. Então, enquanto você estiver lá no primeiro, uma dica que eu já dou aqui, primeiro ano da maternidade, terão os momentos mais tranquilos. Sabe aquele momento do paraíso que você está amamentando? Depois que passou aquela fase de seio trincado e doutor para amamentar e tudo mais. Então, que você tem, assim, um momento de prazer amamentando, né? Eu demorei, mas eu cheguei. Foi lá para o quinto, sexto mês, que eu não tinha nem bico, né? Eu demorei para ter até uma condição do meu filho mamar, mas eu consegui, tive bastante leite, acho que até demais. Tive que tirar as mamas depois, sempre tive mamas grandes, mas tirei 3 quilos de mama em 2017, olha só. Só uma curiosidade, segundo a Poxa, leitura emocional, seios grandes está relacionado ao acolhimento. Mulheres que têm seios grandes, elas têm uma grande propensão a serem mãezonas, mesmo que não tenham filhos paridos, tá? Muito bem. Então, quando a gente fala de maternidade, que você está ali amamentando tua cria, olha só, Platão ele tem uma frase que é assim: a necessidade é a mãe da inovação. E a gente transformou isso para a necessidade a mãe da criatividade. Então, não tem momento maior de criação quando você acabou de criar uma manifestação de vida. Você trouxe seu filho à vida. A maternidade é a oportunidade que a gente tem de se conectar muito mais profundo com a gente, muito mais profundo com a nossa identidade feminina, e é o feminino que cria tudo, que gera tudo, né? O masculino executa, maravilhoso. Mas se eu só executar, de repente eu não sei para onde eu estou indo. E quando, né? E tem quando eu me direção. conecto ao meu sentido de vida, eu sei para onde eu estou indo. Então, nesse momento que você está ali amamentando, maternando, começa a percorrer com muita curiosidade, tá, mulherada? Porque a gente tem pressa para tudo nesse tempo de estímulo 27 horas por dia. Então, com muita amorosidade de começar a percorrer. Onde eu estou hoje, o que eu faço hoje, como é para mim, como que vai ser, né? Depois, como que vai ser eu contar para o meu filho se eu gosto do que eu faço, se eu sou realizada. Então, assim, eu acho que a maternidade é um desafio que se a gente acolher com amorosidade, né? Primeiro para nós, porque a gente se doa, a gente se esquece, né? E nós temos que lembrar que somos seres que temos uma individualidade também. Então, fica possível se aproximar do nosso sentido e do nosso propósito. Né? Eu deixei até algumas perguntinhas que eu depois, mais para o fim, eu passo aqui para o pessoal fazer uma autoanálise em casa aí, para ver se estamos ou não conectados ao nosso sentido, ao nosso propósito. E você falou uma coisa muito importante, Cíntia. Quando nós nos tornamos mãe, é até natural que no princípio a gente se esqueça um pouco de nós, porque é uma coisa.
é visceral, né? É uma relação, poxa, sai de dentro de você. Mas é importante que em algum momento nós possamos voltar a nos conectar com quem nós somos. E o que eu percebo, a sociedade, embora já tenhamos avançado, mas a sociedade ainda cobra muito das mães, né? Romantiza muito a maternidade, a mulher tem que dar conta de tudo. E a que preço nós temos vivenciado isso? Eu converso com as muita, grande parte, dizendo que está muito cansada, principalmente a que tem mais de um filho, quando os filhos ainda são pequenos, que elas ficam sobrecarregadas porque elas estão trabalhando, estão cuidando dos filhos, estão cuidando da casa, e tem essa logística, como eu disse, vai, leva o menino na escola, busca o menino na escola, leva no inglês, volta do inglês. E você tem que lidar com toda essa questão emocional dos filhos, porque o que eles mais precisam de nós é que nós possamos estar conectados conosco e com eles para que essa relação flua de forma mais harmônica. Sem conexão, é É, impossível, né, Cíntia? Você já tem um filho de 8 anos, como que é isso para você? Conta um pouquinho para a gente como que é essa relação então, já nessa eu penso idade. que, voltando onde você pega o gancho, que nós nos cobramos demais, até porque tem uma cobrança externa da sociedade, a primeira coisa, mulherada, é lembrar que a gente é mulher, tá? Lá atrás, no passado, quando nós menstruávamos, nós precisávamos nos recolher. Era o período das regras. Hoje, as mulheres não querem nem menstruar. E aí eu vou contar para vocês que na leitura emocional, a menstruação, ela é a nossa limpeza emocional mensal. Sabe por que que a gente precisa de uma limpeza emocional mensal? Porque mulher sente tudo o tempo todo. Mulher é o ser mais mediúnico, se eu posso dizer, conectada a tudo, que presta atenção em tudo, que caiu uma agulha ali no quintal. Depois que você é mãe, você escuta tudo. Você ganha superpoderes. Então, mulherada, essa pressa que a gente tem nos transformou na nossa nosso eu interior. A gente quer assim lá no inconsciente competir com o masculino. Você, mulher que se cobra muito, você está sendo muito executora. Presta atenção nisso. Porque quando você tira um pouco o pé do acelerador, você percebe que teu dia tem realmente 24 horas. Você não precisa, ó, o segredo, hein? Não precisa dar conta de tudo. Não precisa. Cuida de você, cuida da tua cria. Eu me lembro assim, quando eu ganhei meu filho, meu mais velho, eu fui com 24 anos, né? Então eu era bem jovem, não estava preparada, não foi um filho planejado, mas foi muito desejado. Então, quando ele nasceu, a minha mãe entrava o tempo inteiro assim em casa, porque nós morávamos praticamente uma do lado da outra. Ai, chorou, deixa eu fazer, deixa. Aí eu falei assim, mãe, olha, então, eu te amo, você sabe, né? Mas sabe do quê? Agora é a minha vez. Você já criou duas meninas, né? E fez muito bem feito, e tá tudo certo. Então, se eu precisar de ajuda, vamos combinar que eu vou pedir. Então, ela, obviamente, como vó, queria participar e participou e participa muito, é uma vó incrível. Mas, meninas, a gente tem que saber que, assim, esse é o nosso aprendizado. E depois a gente tem um segundo aprendizado, que é o seguinte: não sei se vocês já ouviram falar da pedagogia montessoriana, né? Maria Montessori, uma pedagoga e médica italiana, que ela diz: não faça nada pelo seu filho que ele tenha condição de fazer. Se ele tem condição de fazer, você deixa a criança fazer, porque ela está aprendendo. Porque se você fizer tudo pela criança, você vai desequilibrar a relação de vocês. Sabe o que vai acontecer? Mais cobrança para você. E mais cobrança da sociedade vai falar: ai, que criança mimada. Ai, porque tudo que precisa chama a mãe. Né? Então, qual que é a nossa responsabilidade de deixar também a criança se desenvolver? Né? Porque tem uma professora da escolinha do meu mais novo, e ela é uma querida. Amanda, se você ver essa live, então a gente te ama profundamente, porque, gente, pensa numa pessoa que segue o propósito. E eu lembro que no segundo ano, ele está indo para o sexto, no segundo ano, ela olhava para os pais na reunião e dizia assim: pai, mãe, os trabalhos estão lindos, mas posso pedir um favor? Deixa eles fazer, porque vocês estão fazendo o trabalho deles. Está muito perfeitinho. Eu quero ver o trabalho das crianças. Dos pais eu não preciso. A nota não é de vocês, é deles. Né? Mostra bastante do quanto nós temos uma necessidade de medir o nosso valor pela Exatamente. performance. Mas a que preço?
preço. O valor passou a ser pela performance e não pelo que nós somos. E se nós não prestarmos atenção nisso, é isso que nós vamos passar como valor para os nossos filhos, que eles só terão valores se eles performarem X, se eles forem workaholics, né? E o que isso causa depois, né? Principalmente quando já estão adultos. O que se perde? Porque tem coisa que não volta atrás, né, Cíntia? Se a gente fica vivendo uma vida, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, tem tantas pessoas que conseguem ser bem-sucedidas, mas que não estão felizes, que têm até depressão. Por que isso? O que falta para elas? Falta um Será que falta um sentido de propósito? vida, né? Porque o sentido, ele não vem assim, logo que a gente nasce, a gente já sabe. É raro, né? Tem até aquelas crianças que crescem falando, eu quero ser professora. E cresce e realmente é aquilo. Mas não são todas. Principalmente hoje, né? Com muitos estímulos. E eu acho bonitinho o meu mais novo, quando ele era mais jovenzinho, ele brincava assim, ah, eu quero ser engenheiro. Mas o que faz um engenheiro? Ah, eu quero ser lixeiro. Eu gostei quando eu vi eles correndo atrás do caminhão. Então, assim, deixem que as crianças brinquem, né? Hoje a gente se exige muito e quer exigir deles também. Eu já vi pai e mãe corrigindo na hora que a criança está brincando de ser algo, né? Ah, não, mas isso não dá dinheiro, mas isso é a liberdade, é a criatividade dela, né? Então, a gente se cobra muito e, na verdade, a gente só se cobra porque a gente ainda não entrou numa profundidade onde eu entendo meus dons, meus talentos, minhas capacidades, aquilo que faz meu coração vibrar. Porque quando eu entender aquilo com maior profundidade, eu vou estar tão conectada a mim que a opinião do outro vai ser só a opinião do outro, como deveria ser desde o começo, né? Então, quando a gente começa a perceber para onde que a gente está se dirigindo, isso vem lá dos 30 para frente, não antes disso, não vem muito sobre isso, não, mas daí a gente percebe, depois da nossa corrida do ouro, correu para se formar, correu para trabalhar, correu para comprar um carro, uma casa, etc., ou morar melhor. Depois que passa essa fase, a gente começa a prestar mais atenção. O que que faz o nosso coração vibrar? Por que que você está levantando todos os dias de manhã? E tem gente que me fala, por causa dos meus filhos. Eu falo, então, se for só por causa disso, vão começar a rever. Porque os filhos são maravilhosos e muito importantes na nossa vida. A gente nunca vai deixar de ser mãe. Nossos filhos vão crescer, a gente vai levá-los em segurança até a vida deles. E, como diz Bert Hellinger, né? Os pais, eles são sempre um pedaço maior, porque o filho não lembra, muitas vezes, durante o dia, dos pais, quando está distante. Mas o pai e a mãe lembram o dia inteiro dos filhos. Tudo lembra os filhos, não é assim? Mas e isso é ótimo, é saudável, essa relação é incrível. Mas a gente precisa saber também que a gente continua tendo a nossa vida depois que eles forem embora. Depois, eles estão crescendo, né? E a gente não pode parar a evolução. Então, assim, é muito difícil. Comentei com a Fabrícia antes da gente fazer a live. Meu filho está fazendo 18 anos, está aprendendo a dirigir, né? Já está tendo as saidinhas onde começa a querer beber. Hoje tem o cigarrinho do pendrive lá que eles fumam e não sei o quê. E aí você vai proibir? Eles estão é a experiência deles. A gente vai orientar. Emocionalmente, tudo que a gente consegue colocar na cabecinha deles e no coração até 14 anos de idade. Emocionalmente. Depois eles vão se experienciando. Nós também não tivemos nossa experiência escondida dos nossos pais, um montão de A coisa. gente fala que são rios e nós precisamos ser margem, né, Cíntia? Guiar os nossos filhos. Isso é fundamental. E esse é um processo que começa desde que eles são pequenos mesmo, né? Vejo meu filho hoje está com 11 anos e o meu maior desejo como mãe sempre foi que tivéssemos uma relação que ele pudesse contar comigo emocionalmente. Porque pela relação que eu tenho, né, que tive com meus pais, foi uma relação onde não foi possível essa conexão emocional. Pelas questões que eles já traziam e as marcas que ficam na gente, né, Cíntia? Pessoal, eu não sei de vocês, se vocês têm algumas questões que vocês conseguem perceber que são gatilhos na vida de vocês e que a gente fala, poxa, em algum momento eu preciso olhar para a minha história, eu preciso olhar por que que eu reajo, por que que eu sou de determinada forma e como que eu vou querer ser com os meus filhos. Na pandemia, e é um convite que eu queria fazer para vocês sobre propósito, não é, Cintia? A pandemia foi um motivo, foi uma época que eu acredito que muitas pessoas, eu me lembro, várias pessoas do meu trabalho começaram a mudar de cidade, mudar de casa, quiseram ir mais perto da natureza.
Ou seja, algo despertou nesse momento. Então, quando a gente tem uma situação que mexe muito conosco, onde a morte ficou tão escancarada, foi também essa coincidência que eu disse para vocês, foi quando começou a me incomodar a forma que eu educava o meu filho, e aí isso me aproximou do propósito. Então, olha, a Claudinha está falando perfeito, assim faço com meus filhos, eles têm que viver as próprias experiências. Tem uma de 17 e um de 13 anos. Então, que nós sejamos essa margem do rio que são os nossos filhos, Claudinha. Porque eles sempre vão precisar de nós também, né, Cíntia? Mesmo que eles sejam maiores, 18, seu de 18, da Claudinha de 17, eles sempre vão, que eles possam ter para onde voltar. Quando eles precisarem, quando a situação estiver difícil, pegando para eles, que eles falam, poxa, eu posso confiar na minha mãe. Eu sei que eu posso chorar no colo da minha mãe, porque a minha mãe está ali para me acolher, E eu tenho né? certeza que para aqueles que são, né, mais velhos e que os filhos já foram para a vida, a maior realização desses pais é olhar para a realização desses filhos, porque sabem que fizeram um bom trabalho, né? Então, a vida se repete e quando eles estão indo bem nas realizações, isso não significa ausência de desafios, né? Porque os desafios nos enobrecem, eles nos fazem sair da zona de conforto, nos fazem buscar soluções, né? E justamente quando você vê que teu filho está resolvendo algo ali sozinho e te pediu um conselho, algo, né? Chegou, posso só ficar aqui um pouquinho e daí entra no assunto e vai trazendo e você vai compartilhando. Então essa relação de amizade, essa relação de confiança, ele só vai ter se você liberar ele para a vida, né? Enquanto você faz isso, também é parte de um dos seus propósitos, né? A maternidade é levá-los até a vida em segurança, como você bem colocou essa imagem, né? Acompanhá-los até lá, e eles nunca deixarão de ser filhos, e saber que tem para onde voltar é sensacional. E quando eles sabem que eles podem voltar e que eles vão encontrar vida, porque esses pais não pararam de viver, na hora que eles foram para a vida deles, é melhor ainda, porque eles vão continuar tendo em quem se espelhar, né? Então, essa relação entre pais e filhos, que hoje parece um pouco deturpada, um pouco distante, né? Porque os pais estão preocupados muito em dar, dar, dar. Eu vou dar ao meu filho tudo que eu não tive. Mas muitas vezes você entrega um brinquedo espetacular e a criança brinca com a caixa. Seu filho quer você, seu filho quer a presença, né? A presença presente. Por mais que você fique poucas horas com ele, o tempo de qualidade é o melhor que você pode entregar para o seu filho. Uma vez uma pessoa me disse em consultório, você compra muitas coisas, faz muitas coisas, como você faz? Aí eu disse, eu apenas entrego o meu coração, porque eu não tenho muito tempo de estar com eles, né? Mas no tempo que eu estou, eu quero estar de verdade, né? E respeitando a necessidade de cada um, né? O meu mais velho sempre foi mais racional, né? Então sempre preferiu o Lego do que desenhar, e eu brincava do Lego com ele. E o meu mais novo sempre foi da criatividade, de desenhar, de pintar. Essa é um pouquinho mais da minha área, ali que eu me divido também, né? Eu falo, a gente tem que convidar a nossa criança interna para continuar viva e brincando, né? Depois virão os netos e a nossa função continua. Mas, paralelamente a tudo isso, você tem que ter a sua individualidade, você tem que ter uma fonte de prazer, que eu diga, não é um prazer no sentido vulgar, um prazer onde você se conecte com você, que vibre seu coração, para que você continue servindo a vida. Né? Tem um livro maravilhoso chamado Amor, Medicina e Milagres, e no fim do livro, ele é um médico que faz um estudo com algumas pessoas que têm câncer. E ele fala que algumas pessoas acabam morrendo, então esse grupo ele não consegue estudar. O dos dois grupos que ficam, um se recupera rápido e o outro fica tendo retorno, né, da doença. E ele quer saber, é o mesmo tipo de doença, por quê? Que as reações são diferentes. E as reações são diferentes justamente por aquilo que as pessoas trazem dentro. Então, ele começou a conversar com aqueles que se recuperavam rápido e ele dizia, essas pessoas levam a doença de uma forma até um tanto infantil, assim, esqueci de tomar um remédio, não, tinha coisa mais importante para fazer, precisava cuidar dos meus netos, ou então eu trabalho numa ONG, né? Então, onde está o teu foco? Onde está a tua energia? Para onde você está canalizando a tua vida? É ali que estará, então, as tuas respostas. Se você é feliz com isso, uma doença não te derruba, ela é só um convite, um lembrete ali para você ajustar algumas coisas, né? Então, no fim do livro, ele diz assim,
a intenção do ser humano, o propósito do ser humano é servir a vida. E aí ele brinca e faz assim: quem não serve, não serve para nada. Gostei. Eu queria fazer uma pergunta para as pessoas que estão aqui. Você que está aí, já descobriu o seu propósito? Você acorda de manhã e se sente motivada? Você sabe por que você está levantando da cama? Com motivação? Porque levantar da cama, muitos de nós levantamos. Mas você acorda com aquele brilho nos olhos? Escreve aí quem fala, sim, eu já encontrei esse propósito. E como é que a gente poderia, você falou, né, Cintia, que depois você queria trazer umas perguntas para as pessoas, para poder, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sei, como é que eu vou descobrir qual é o meu propósito? Como que eu descubro isso? Então, lembra que eu falei que é uma construção, né? E dentro dessa construção, eu digo que encontrar propósito é só para quem se coloca numa busca. Propósito significa proponer, aquilo que vem à frente, aquilo que está à vista, aquilo que eu busquei e encontrei. Mas antes de encontrar o propósito, eu tenho que encontrar o que que me faz o sentido da vida, para onde que meu coração me direciona, né? Independente disso ser dentro do seu trabalho ou não. Eu costumo dar um exemplo de uma pessoa que eu conheci quando eu me mudei para essa casa, e ele trabalha num garden, né? Então, eu fui lá comprar algumas plantas para colocar no meu jardim e a planta não deu certo. Quando eu voltei lá e disse para ele: olha, eu fiz tudo que você mandou, tratei da terra exatamente como você me ensinou, porque ele me ensinou uma propriedade que eu achei sensacional. E aí ele falou: olha, troca, vamos colocar uma outra planta de acordo com o que a gente preparou a terra, mas faz assim, ó. A hortênsia que você colocou lá, se ela tiver raiz, traz para mim, não joga ela fora, não. Porque daí eu vou replantar e depois você pode voltar para buscar. Aí eu dei um sorriso largo para ele e falei: rapaz, isso é propósito, isso é amor. O resto é conversa. Né? Por quê? Porque olha só que lindo. Ele cumprindo com amor aquilo a que ele faz, aquilo que ele trabalha, aquilo que ele se dedica. Então, quando a gente encontra uma ressonância, uma amorosidade naquilo que você faz, ou naquilo que você se propõe a fazer fora do seu trabalho, você está de acordo com o sentido de vida. Então, uma pergunta assim, hoje, para quem está buscando um propósito, eu perguntar: eu tenho um propósito hoje? Qual é o meu propósito hoje? Porque a gente adora se colocar no futuro, né? Não, vamos pensar agora. E aí eu quero que você pegue papel e caneta depois, e aí você começa a brincar com isso. Qual é o meu propósito hoje? Ah, é ser mãe, é ser filha, é ser esposa, é trabalhar, é cozinhar. Depois que passar todas essas respostas racionais, continue escrevendo. Quem vai falar com você é seu coração. Aí depois você vai ler todas aquelas respostas. Eu aconselho você a encher uma folha inteira, tá? Ah, não tenho criatividade com isso. Tem sim. Senta e escreve que você vai perceber que vão vir coisas que você nem imagina virão. Por quê? Quando a gente começa a escrever, a gente deixa o pensamento numa forma linear. Então, depois que passa aquele primeiro instinto racional, vem um segundo instinto que ele é emocional. Então, é bem legal essa brincadeira, faça. Aí, aos poucos, você vai respondendo. E aí, eu quero que você se responda também assim: o que que me faz perder a noção do tempo? O que que eu faço? Que eu dou aquela viajada gostosa, que eu nem vejo a hora passar, que meu olho brilha, no final eu estou até cansada fisicamente, mas eu estou com aquela sensação de leveza, de plenitude, de conexão. Lembra quando você era criança? Então, quando você era criança, você brincava o dia inteiro sem ver se tinha amanhã ou não, né? E muitas vezes, por mais que a mãe chamasse para voltar para casa, você estava lá brincando, queria continuar brincando. Tenta lembrar dessas brincadeiras. Você brincava do quê? Você brincava de professora, você brincava de médico, você brincava de enfermeira, você brincava de... Do que você brincava, né? Eu gostava muito de mexer na horta dos meus pais e pegava pitanga, assim, que tinha caído, ou romã, abria e via se tinha bichinhos. E todo mundo achava que eu ia ser ou médica, ou bióloga. Eu fui para a área da saúde, né? Para a área da saúde. Inclusive, minha primeira É, formação foi educação física, era o que eu conseguia pagar trabalhando. Na época, eu precisava trabalhar, vim de uma família simples. Então, foi incrível, porque me mostrou toda a força que eu tinha, né? E que eu, inclusive, modéstia à parte, que eu sei ter, de vez em quando, olha lá, preciso tirar o pé do acelerador. Eu sou daquelas mulheres tarefeiras, quer fazer demais, né? Então, a gente vai equilibrando a forma. Aí você vai se perguntar, então, o que que eu perco a noção do tempo? Né? Onde que eu me divirto?
Às vezes é cozinhando, às vezes é desenhando com os teus filhos, às vezes é numa caminhada no parque. O que que é, né? Porque eu tenho casos assim de gente que me fala, ah, eu adoro andar no parque, mas o que que eu faço com isso? Então, adoro andar no parque, quem gosta de natureza gosta de animal. Hoje a pessoa pega um tempo extra do trabalho e leva cachorros para passear e se diverte, porque ela também adora animais. Então, assim, nosso propósito pode ser algo muito mais simples do que você imagina e que é algo que está servindo ao todo. Aí uma outra perguntinha, né? O que que você faz com mais facilidade com as outras pessoas? Né? Tipo, quando alguém fala assim, nossa, mas isso é tão fácil, parece tão fácil, quando eu vou tentar fazer isso aí tudo errado. Então, geralmente, a gente não reconhece, porque para a gente é simples. Mas o que é simples para você? Anota essas coisas que para você são simples de fazer e que é gostoso também, que tem um prazer nisso, né? E aí, uma última pergunta. O que para você, que coisa que você já fez na sua vida que depois de realizar isso, você teve uma sensação recompensante ou recompensadora, como quiserem? O que foi assim muito gostoso que você falou, nossa, que delícia fazer isso, porque eu tive determinado resultado, alguém veio e comentou como foi importante você ter feito isso. Foi o quê? Foi sei lá, um evento na escola do seu filho? Foi um encontro com algumas pessoas que vocês trocaram e você percebeu que duas palavras que você disse deixou o dia de alguém melhor e trouxe uma solução para algo? Porque eu digo, quando a gente se coloca a serviço da vida, Deus fala por nós. Nós todos somos canais e Deus fala por todas as bocas. Às vezes a gente pede tanto uma resposta, mas dentro está tão barulhento que a gente não faz silêncio para receber essa resposta. E quando você começa a silenciar, essa resposta vem várias vezes, de vários lados. Então eu falo, quem sabe ler a simbologia da vida não passa fome, não passa mal. Porque a gente tem que estar conectado para conseguir sentir, perceber essas respostas. E achei interessante que você trouxe, Cíntia. Vou fazer também, embora eu acredito que eu já encontrei meu propósito, mas uma outra coisa que me veio também à cabeça, quando você vai numa livraria, que tipo de livros que você gosta? Que diz muito disso, né? Do que te conecta, do que faz ter um sentido. Ou quando as pessoas te procuram também, falam, olha, igual a Claudinha colocou, ah, sou tarefeira. Então, quando alguém chega e fala, Claudinha, olha, isso aqui eu preciso de você, porque você que é boa nisso. Que tipo de situação, né? Que você é procurado pelas pessoas, que você tem um talento natural que às vezes você nem percebe, né? Mas o mais importante de tudo é que isso te dê sentido de vida, que te dê brilho nos olhos, que te dê seu coração aquecido, né? Aquele coração pleno. Você se sente, mesmo como eu disse, num dia de feriado, você pode estar fazendo aquilo, você não vê o dia passar, você fica horas ali fazendo aquilo e é como se você estivesse se reabastecendo. Por quê? Quando a gente se doa, não é, Cíntia? É produtividade de vida, né? Quando a gente está se doando para o outro, é uma energia que não cessa, ela se renova automaticamente, né? E é possível, gente, sentir isso, viver isso. Eu acho que é um privilégio tão grande. E Deus dá isso para todos nós. Por isso que a gente precisa parar de ficar na fazeção, vamos falar assim, Cíntia? Só de querer fazer casa arrumada, tem que passar pano na casa, tem que varrer, tem que fazer comida, tem que pegar o filho, tem que buscar o filho, tem que fazer o para casa. Peraí, né? Porque ao final de tudo isso, quando a gente estiver velhinha, que a gente olhar para trás, será que é isso que a gente vai pensar? Ah, mas a casa estava sempre arrumadinha, meu filho estava sempre limpinho. O que é que vai fazer sentido para gente? Igual hoje, quando a gente olha para trás, quais são as suas memórias? É um convite que eu faço para vocês. Né? O que preenche o seu coração? Cíntia trouxe aí sobre a infância. Eu, por exemplo, nadei na infância, fazia natação e nunca mais nadei. E agora, depois de mais velha, passei um período de muito questionamento. E aí eu fui ao médico e ele me falou: o que você gosta de fazer de hobby? Eu falei: ai, não tem. Não tô lembrando. Ele falou: e na infância? Lembrei da natação e voltei. Cíntia, que delícia você poder reviver como se eu tivesse, sabe aquela coisa do contato da água, como se a água fosse um carinho, assim, no meu corpo, né? Então, Essa isso é vida, gente, memória é isso é memória cura. divina, né? O lugar mais pacífico, né, que nós habitamos um dia na vida foi a nossa primeira casa, o útero. Nós passamos 9 meses embaixo d'água, né? Então,
para quem gosta da água, para quem tem afinidade com a água, a gestação foi boa, independente das emoções da mãe que a gente traz e capta no nosso inconsciente, mas esse acolhimento que você sente é justamente nossa primeira morada. Então, quando a gente vai percebendo que tinha coisas que ficaram para trás na infância, porque alguém veio e disse, não, mas isso é melhor fazer assim, é melhor fazer assado, as exigências todas. Gente, nós somos seres individuais. Não importa se a gente, em algum momento, porque quando a gente chega, a gente precisa se identificar, né? Com o nosso nome, com a nossa família, com o nosso sobrenome, tá tudo certo. A gente vai levar essa família como sistema no nosso coração para sempre. Mas a gente precisa também aprender a desidentificar para encontrar o nosso eu verdadeiro. Por quê? Porque quando a gente começa a questionar, né? Questionar essa crença é minha. Por que eu acredito no que eu acredito? Quem me ensinou assim? Mas eu queria tanto fazer de outro jeito, mas me disseram que não, que era melhor fazer daquele jeito. E aí, se eu sigo fazendo daquele jeito, vai passar uma vida e eu vou chegar lá pertinho do fim dessa vida, eu vou olhar para trás e falar, poxa, eu deveria ter feito. Assim como eu atendo muitas pessoas que eu faço preparo à morte. Tem gente que o médico desengana e as pessoas chegam aqui fazendo preparo à morte. E essas pessoas, quando elas chegam bem na beiradinha do abismo, elas olham para trás, para a vida talvez que não tiveram, e elas querem sair fazendo tudo. E eu aconselho, vá fazer, né? Vá fazer. Teu sonho é saltar de paraquedas, vá saltar de paraquedas, não perca mais tempo. Vai amanhã. Vai lá para Boituva, faça o seu salto de paraquedas. Né? E os médicos querem me matar. Mas assim, gente, essa pessoa está com sede do que ela não fez. E aí eu falo, não precisa chegar na beira do abismo, gente. Não precisa. Dá para ser antes. Dá para ser mais flexível. O propósito também é flexível, tá? Tem isso, Fabrícia, porque você disse, eu faria, né, num feriado, no final de semana, e os anos vão passando, aí você vai pensar assim, poxa, agora eu quero me mudar para um cantinho mais sossegado. E aí, de repente, vou ter menos acesso, ou então eu vou querer estar um tempinho mais off. Escreva, deixe o seu recado para o mundo, porque nós, como seres humanos, temos por propósito coletivo sermos humanos e deixarmos uma pegada humana por onde passarmos. Então, quando a gente pensa que na natureza, se você observar cada pontinho da natureza, pequeno, médio, grande ou gigantesco, está cumprindo o seu propósito, né? O propósito de uma flor abrir na totalidade, e quando ela não pensa assim, se eu abrir inteirinho eu vou morrer. Não, quando ela morrer, ela vai cair, vai deixar sementinhas para que outra possa renascer. O sol não pensa, vou brilhar menos porque quero secar menos roupa hoje. Ele brilha, né? E mesmo que tenham nuvens, o sol está lá atrás, ele continua lá fazendo a função dele, e na natureza tudo faz o seu melhor. Então, qual que é o melhor do ser humano? Qual que é o nosso melhor? O que a gente veio para fazer aqui? Qual que é o seu melhor? Cada um tem um propósito individual. Centelha divina, todos nós temos. 86 bilhões de neurônios no cérebro, 40 mil neurônios no coração, todos nós somos iguais. Todos nós sentimos, mas o que fazer com esse sentir? Como trabalhar esse sentir? Para onde direcionar? É uma busca individual. Individual porque nós somos seres que, por mais que sejamos parecidos como humanos, cada um tem uma digital, cada um tem uma íris, em 8 bilhões de habitantes nessa Terra. Já chegamos a 8 bilhões, né? Então, se você tem algo único e especial, você precisa buscar. Você precisa se colocar para olhar. Só você pode fazer isso, ninguém terceiriza a consciência. Então eu falo, o propósito é para todos? Para aqueles que querem buscar. Aqueles que desejam olhar, com certeza encontrarão. Porque quando a gente fala, eu quero saber qual é o meu sentido, o meu propósito, o universo faz assim, ó. Ele abre de um jeito. Você fala, meu Deus, como que eu nunca vi isso antes? Né? Eu hoje tenho a alegria, a gratidão de trabalhar no que eu amo fazer, e esse é o meu propósito. Então, eu digo que eu trabalho muito pouco. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com as horas trabalhadas. Então, eu dou uma equilibrada, porque senão os meus filhos me puxam a orelha, o marido também. Falou algo que eu acho incrível quando você fala da natureza, do sol, da flor, porque isso me remete muito à simplicidade. E a conexão conosco mesmos é totalmente Completamente. ligada à simplicidade. A gente às vezes complica muito, né? A gente dificulta demais, a gente quer coisas
grandes, a gente imagina que propósito é algo assim, que eu vou fazer uma diferença gritante, brutal na vida de alguém. E são com coisas simples, né? Assim, é um ouvido que você dá para escutar. Eu tenho uma amiga que ela escuta há 20 anos as pessoas ligam para ela para falar dos problemas. Ela não é psicóloga, mas ela é uma amiga que tem esse hábito de ouvir. Então, ela empresta o É um ouvido e o ouvinte coração dela, fraterna. né? Não é? Então, e isso dá sentido para a vida dela, né? Ela não teve filhos, ela não casou, hoje ela tem 65 anos, mas é o que dá sentido, ela se sente útil. E eu vejo que o propósito, pelo menos na minha experiência, me fez me sentir muito útil. É muito gostoso você ver, porque o propósito, como a gente estava dizendo, né, Cíntia? O sentido é aquilo que você tem de talento. E o propósito é quando você compartilha isso com os outros, com o mundo, né? E isso te dá uma sensação de que nós somos todos pertencentes, que nós somos todos unidos, né? Como se fossem várias frutinhas do pé, né? Assim, trazendo de novo, remetendo para a natureza, nessa simplicidade, a gente se sente parte, todo mundo pertencente, um dando a mão para o outro, sem ideologia, é algo real, palpável, porque a gente sente, o nosso coração vibra e da pessoa também. Então a gente se emociona com o outro e é uma troca, né? De uma energia de afeto, de compreensão, de muito carinho que ocorre e que vai se renovando, né? A gente nem sente que tá saindo só de nós, porque é algo que vai se retroalimentando, vai para o outro e vem para a gente, vai para o outro e vem para a gente, Exatamente. né? Inclusive, nós nascemos seres compassivos, né? Nós temos muita compaixão. Tem experimentos onde os bebês são deixados numa sala e, de repente, entra um adulto carregando alguns livros e um livro ou outro cai de propósito e os bebês vêm ajudar. Então, nós trouxemos o amor e a compaixão dentro de nós, né? Hoje, em meio a tanta discussão e ideologias diferentes e tudo mais, mas aquele que está justamente conectado, até quem não está tão conectado assim, quando acontece algo no meio da rua, muitas pessoas param para ajudar. Ninguém pergunta que time você torce, qual que é o seu político favorito. Não tem isso. Na natureza, tudo colabora para um bem maior. E essa é a nossa grande lição enquanto humanos, é que a gente precisa aprender a olhar para o mesmo horizonte. É assim que as parcerias funcionam, é assim que as coisas andam. Quando o povo aprender a olhar para o mesmo horizonte, a gente vai chegar num objetivo em comum. E esse objetivo em comum é a fraternidade. Isso é o que eu acredito genuinamente. E é por isso que eu escolhi a profissão que eu escolhi, porque eu acho que sem consciência a gente não faz isso. A gente se perde, a gente se distrai demais também, né, Cíntia? A gente tem que tomar muito cuidado com as distrações, porque hoje nós estamos muito acostumados a olhar muito para fora o tempo inteiro, é mídia, rede social, e sempre olhando para fora, querendo ter uma performance, mulheres principalmente aqui, que eu vou dizer, apesar que os homens também estão entrando nessa, tem que estar magra, tem que estar bonita, tem que estar jovem, tem que performar no trabalho, mas e aí? Que momento que a gente olha para dentro e fala, o que que eu preciso aqui, ó, que vai me preencher? Que vai me dar significado. E à medida que a gente vai ficando mais velha, isso vai ficando mais forte, né, Cíntia? Porque você vai, como você mesma disse, aí a gente já tem a casa, já moramos num lugar onde nós gostaríamos de morar, mas fica algo faltando. Então, por isso que é tão importante a gente deixar até um legado, né? E esse legado que seja assim, como que você quer ser lembrado, né? Como é que você quer ser lembrado? Como aquela pessoa afetuosa, uma pessoa carinhosa, uma pessoa que estava sempre disponível para ajudar, né? Isso tem muito a Sim, ver com o sem propósito. dúvida. Essa é uma boa pista também, uma pergunta, ó, que dá para entrar no nosso questionário. Como você gostaria de ser lembrado? Pelo quê? Né? Porque, assim, a pessoa vai, mas o que ela fez fica, né? E tantas pessoas trabalham, e quantos, né, filósofos ou quantas pessoas trabalharam pela humanidade e os seus feitos foram descobertos séculos depois, mas foram descobertos, né? E hoje ajudam ainda a humanidade. Quando Jesus veio à Terra, o que que ele fez? Ele deixou aí hoje, até hoje a gente fala desse mestre, né? Então, quando a gente olha para esses que deixaram as pegadas, a gente já tem um caminho, a gente nem precisa ir lá desbravar a floresta, né? A gente já tem um caminho, então esse caminho é um caminho
do amor. Eu costumo dizer que assim, o amor é a maior energia do planeta. Que um dia todos nós, como seres humanos, possamos descobrir este lugar, o amor. Né? Porque quando a gente faz por amor, eu falo, gente realizada, gente que faz por amor, gente que segue seu sentido de vida, não gosta de fofoca, não fala mal de ninguém, não quer saber de coisas densas, quer só ampliar essa luz, não é assim? Então a gente precisa. Nutre. Deu uma travadinha aí, né? Então, assim, a gente precisa se amparar nessa luz interna que nós temos e ampliar, né? Então, saindo, fugindo das distrações, é muito importante que a gente possa fazer essa conexão. Esse questionário vai ajudar vocês a responder aí as perguntinhas, né? Entrar numa análise mais profunda. Tem muito material na internet. Eu tenho um canal no YouTube que é Eu Sou Caminho da Consciência. Se vocês quiserem, o link está lá na bio do meu Instagram. E aí tem muito material lá, tudo que eu falo em consultório eu falo lá, eu deixo lá, porque eu acredito que essa mensagem precisa chegar a todos os lugares, né? Não é a mensagem da Cintia, é uma mensagem onde a gente pode se conectar a nós. É uma mensagem nossa, né? Que eu só dei uma pesquisada dentro de alguns autores que eu gosto mais, né? Em um guia de coração, e repasso de uma forma que eu tento simplificar, né? Que tem uma mensagem, às vezes, um tanto rebruscada, um linguajar mais antigo, as pessoas se cansam. Então, o que eu faço? Eu tento traduzir para os nossos dias e repassar, mas isso não é invenção minha, não. Né? Então, o autoconhecimento, ele está aí, e basta a gente querer olhar para conseguir acessar esse sentir. Nós temos tempo ainda, não sei que oração. Eu falo mais que o homem da cobra, como diria minha avó. Então, Tem um pouquinho, né? Então tá. Tem uma cientista, uma física, ela chama Dana Zohar, e ela fala de 3 tipos de inteligência. Então, a gente tem a inteligência racional, cérebro, né? A inteligência emocional, então, a racional o que eu penso, a emocional o que eu sinto, e aí eu lido com as minhas emoções, com a do outro. Mas nós temos uma terceira inteligência, que é a inteligência espiritual, e que nada tem a ver com a religião. Ela tem relação com uma parte mais profunda, que é como eu me posiciono internamente, princípios, valores, a nossa moral, e não moralidades, tá? A nossa moral no sentido de viver uma vida onde a gente possa compartilhar aquilo que é de bom, onde a gente possa entender um sentido maior, né, de cooperação com o meio. Então, ela vai falar dessas 3 inteligências, e na inteligência emocional, é legal, porque quando você sabe lidar com as suas emoções, sabe lidar com a emoção do outro, e tudo bem, você pode até fazer um jogo de cintura por algum tempo para conviver dentro de uma empresa ou coisa do tipo. Mas quando você começa a acessar uma inteligência espiritual, você começa a revogar tudo que você acredita. Você começa a olhar para trás e falar: nossa, eu sei lidar com esse emocional meu do outro, mas será que é isso mesmo que eu quero fazer para sempre? Ficar equilibrando os pratinhos aqui, ficar me desdobrando. Então, a inteligência espiritual, ela é capaz de olhar e escolher de novo. E às vezes a gente fala assim: ah, mas com 40, 45, 50 anos não dá para escolher mais nada. Gente, claro que dá. Claro que dá. Você pode escolher o que você quiser, no tempo que você achar justo para você, e pode recomeçar e pode ser muito mais feliz. Então, a gente tem uma necessidade assim de ter as coisas imediatas, né? Coisas rápidas, coisas imediatas e soluções prontas. Não, cada um tem uma solução. Sobre inteligência espiritual, pesquisem ponto de Deus no cérebro. O ponto de Deus no cérebro é um lugar que a gente ativa no nosso lobo frontal, se eu não me engano, sempre que a gente tem alguma experiência maior, sempre que a gente tem alguma experiência para além da nossa barreira racional e da nossa barreira emocional. Então, foi feito pesquisas e os cientistas identificaram o tal do ponto de Deus, que é um ponto que você acessa quando você medita, quando você faz caridade, quando você dá um abraço em alguém genuíno, quando você faz uma oração, quando você entra em comunhão com você. Então, essa espiritualidade é o que a gente busca, né, como totalidade do ser, quando eu estou integrada em pensamento, em sentimento, em ações, em palavras, porque é muito ruim, né, quando você percebe que uma pessoa
tem um discurso, mas na hora da ação é completamente diferente. Então, quando eu estou com o meu pensamento e meu coração alinhados, aí eu estou voltada para o meu sentido de vida. Caso contrário, eu preciso dar uns passinhos, voltar umas casinhas e rever algumas coisas. Fica à vontade para falar, porque eu falo demais, né, Fabrício? Eu queria. Ah, mas é gente, é gostoso e assim, né, Cíntia? Nossa, acho que é uma delícia. A Claudinha colocou que delícia de live, aprendizado sempre. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se de repente a gente até encaminha para encerrar, mas eu queria que vocês colocassem, coloca aqui no chat, o que que você quer da vida? Isso é bom, hein? E vou deixar vocês perguntarem, responderem, na verdade. Geralmente, Cíntia, quando a gente pergunta o que que você quer da vida, o que que as pessoas geralmente respondem? Ah, eu quero ser feliz. Não é assim? Geralmente, eu quero ser feliz, quero que meu filho seja feliz. Mas essa questão da felicidade é tão importante a gente entender que a felicidade é o caminho, né, Cíntia? Não é verdade? Eu costumo. É tão importante a gente poder entender, ficar do propósito, se nós colocarmos isso nas nossas ações do dia a dia, aí você já vai sentir a felicidade como parte do caminho dessa Exatamente. realização, É porque é um né? caminho Então mesmo, era isso que eu né, queria. Fabi? É o caminho, é a construção. Né? Porque as pessoas falam para mim, eu quero ser feliz. E quando eu pergunto onde está a sua felicidade, a pessoa não sabe responder, fica aquele grilinho do fundo, sabe? Então, quando a gente pensa, o que é felicidade para mim? Ah, felicidade. Vai no simples, gente. Felicidade é o sorriso do meu filho? Sim. Felicidade é quando eu compartilho algo com alguém, ou quando alguém me pede alguma coisa e eu não consigo, né, atender e me sinto feliz. Né? É tão bom a gente poder colaborar, né? É tão bom a gente poder servir de alguma forma. Então, é mais simples do que parece, né? Sempre que eu vou à praia com o meu mais novo e a praia tá suja, ele fala: mãe, a gente pode um dia só dar uma recolhida, né? Então, assim, por isso que eu falo, a gente nasce com esse instinto de sermos humanos. Em que momento que a gente perde isso, né? Então, a felicidade, ela começa com coisas simples. O que que é simples, mas que vai ser útil e que vai me dar um sentido de pertencimento, de estar servindo, de estar sendo útil, de ter serventia ao meio, né? Porque assim, não é fazer para agradar a gente, é outro lugar, é fazer de forma que o seu coração vive e que você tenha, assim, uma conexão com as outras pessoas que também interesse a elas fazer o mesmo. Porque a gente é exemplo para as outras pessoas. Querendo ou não, a gente é exemplo para as outras pessoas. Né? Já reparou onde está todo mundo jogando um lixo no chão? Se você chegar e jogar o lixo no lixo, alguém vai se constranger e vai lá e vai jogar também no lixo. E aí, quando você vê, está todo mundo usando lixo. Parece bobo, mas não é, porque a gente, Fala, infelizmente, tem o efeito manada, né? Um faz, o outro quer fazer e tudo mais. Isso é uma consciência coletiva, isso existe. Mas e a minha consciência individual? Está me dizendo que isso é certo ou é errado? Todo mundo tem isso dentro de cada um, né? Então, é essa conexão com simplicidade, pé no chão, que a gente consegue construir um caminho de felicidade. E a felicidade está no caminho. então, já são 8h50. Cíntia, eu não tenho dúvidas de quem está aqui, ou quem ainda estará, que ainda vai ver, né, a nossa live gravada, vai sentir a mesma coisa que a Cláudia trouxe, que ela falou que foi uma delícia de live. E, de fato, eu agradeço imensamente você ter aceitado o convite. Que prazer maravilhoso poder estarmos juntas aqui falando sobre isso e tão condizente com o que eu acredito da vida, Cíntia. Que coisa linda, né? E que nós possamos continuar sendo. Eu falo que se a gente for um pontinho pequenininho, né, dessa luz, assim como as pessoas também são na nossa vida, que a gente possa ser na vida das pessoas, na vida das mães, de nós mulheres que precisamos tanto, né? Acho que vivemos um momento no mundo, acho que nós nunca precisamos tanto uns dos outros, de afeto, de aceitação, de mais compaixão, de mais aceitação uns dos outros, né? E de descobrir novas possibilidades, né? Na forma de relacionar, né? E dessa forma também a gente se relacionar com os nossos filhos de uma maneira mais empática, de uma maneira mais amorosa. As pessoas às vezes confundem isso com permissividade, não tem nada a ver com permissividade, mas tem a ver com
é como Jesus fala, né? Da gente tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado, né? E que os nossos filhos, apesar de serem crianças, ele é o outro, né? Então, nós não somos melhores só porque eles são menores, né? Que a gente possa ter esse olhar também. Cíntia, não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas muito, muito obrigada. Foi um prazer imenso. Meu coração sai muito O meu quentinho dessa também, com live. certeza. Obrigada, Fabrícia, pelo convite, né? Chame quando quiser, vamos falar mais sobre isso. E é isso, eu costumo dizer que Deus não une pessoas, ele une propósitos, né? Então, estamos aqui essa noite para falar de propósito, para quantas mais pessoas nos assistirem, né? Eu sei que quando de imediato entram poucas pessoas e depois as pessoas começam a compartilhar, né? E fica esse material para depois, para um outro momento, e para quantas vezes vocês quiserem ouvir, né? Até a gente é gostoso, às vezes eu volto e escuto coisas que eu falo, porque eu aprendo enquanto eu falo, porque eu digo que o primeiro ouvido que escuta é o meu, né? Então, a gente continua no sentido de aprender e as trocas são riquíssimas e maravilhosas, então parabéns pelo seu trabalho, né? Orientando os pais, hoje os pais precisam ser orientados, né? Precisam, às vezes, de uma condução ali mais amorosa, falta essa amorosidade, a simpatia, né? Então, eu sei que você está aí lindamente no seu propósito e sou feliz e grata por encontrar alguém que cumpre o propósito com maestria. Parabéns. Cintia, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de ter conhecido você, mesmo que seja pelas redes sociais, e que todo mundo dessa live que participou, que vai entrar, a live vai ficar gravada, que vocês possam compartilhar com as pessoas, né? Que vocês perceberam que fez sentido para vocês, que vocês entenderam que a vida pode ser mais leve com tudo isso que nós falamos aqui. Então, compartilhe com outras pessoas também. E muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Fabi. Um beijo enorme, viu? Gratidão super. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Deus.